E assim, a fala mansa, impressionante, quase que me convence, de fato. Parece que o PT aqui, né? Parece que o PT aqui realmente, o Brasil tá excelente. Parece que o Brasil virou Dubai, pô. O Brasil tá excelente. Porque não me parece, né, que a gente está com a taxa de desemprego desde fevereiro de 2015 a pior, parece que estamos aí com 40, né, bilhões negativos em fevereiro, então realmente é o mundo incrível da esquerda. Se você parar para perguntar aí nas ruas o que está acontecendo economicamente e fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui, realmente vocês são, assim, especialistas em propaganda, parabéns. Eu gostaria de saber se é realmente... Tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente. Se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país. Assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. O senhor ministro, o senhor presidente, senhor presidente, por favor. E olha só, deputado Nicolas Ferreira coloca na parede ministro Tachad de Lula. E olha só o que ele falou aqui, pessoal. Nós vamos mostrar aqui, olha que absurdo que ele falou na lata do ministro Tachad, que ficou sem saída, tentou até se explicar, mas não conseguiu. A situação está difícil para esse governo. Confira agora esse debate, esse embate entre o deputado Nicolas Ferreira e o ministro Tachad de Lula. Dá um like, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias. Vamos para esse vídeo. Voltamos em seguida. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que para isso ser feito é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB. No caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país. E também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito ao que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se é realmente
tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. O deputado tem razão aqui em falar. A questão, nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. E se essa empresa, porventura, se o país não pagou a empresa, você cobra o país, que é o que o Itamaraty está fazendo nesse momento. Senhor ministro, o senhor não respondeu nada. Pelo menos meu. Pelo menos meu. Podem voltar aí as imagens aí, o senhor me respondeu. Não, de fato, acredito que o senhor possa ter esquecido. Aparelho auditivo, então. Não estou dizendo que possa ser por má fé, mas o senhor esqueceu de fato. Estou mentindo? Não. Então o senhor de fato não me respondeu. E assim, a fala mansa, impressionante aqui. Quase que me convence, de fato. Parece que o PT aqui, né? Parece que o PT aqui realmente, o Brasil está excelente. Parece que o Brasil virou Dubai, pô. O Brasil está excelente. Porque não me parece, né, que a gente está com a taxa de desemprego desde fevereiro de 2015 a pior. Parece que estamos aí com 40, né, bilhões negativos em fevereiro. Então, realmente, é um mundo incrível da esquerda. Se você parar para perguntar aí nas ruas o que está acontecendo economicamente e fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui, realmente vocês são, assim, especialistas em propaganda. Parabéns. Eu não vou ficar aqui desrespeitando um trabalho que foi feito durante mais de um mês, que envolveu vários líderes, para dar aval a uma emenda sua, porque daí todo mundo vai me perguntar se eu sou a favor da sua emenda. Nós somos uma potência ecológica. Nós temos uma condição enorme de atrair investimentos, que nós mantenhamos a nossa compostura aqui, e não promover ofensas desnecessárias. Isso não vai construir nada. Posso só me responder a pergunta, rapidinho? Só por que depois das eleições você não voltou mais à missa, ô Haddad? Haddad, por que depois das eleições você não voltou à missa? Bolsonaro não vem na tragédia. Deixa ele me responder, Haddad, depois das eleições, por que você não voltou à missa? Cara, manda o Bolsonaro voltar pra missa. Por quê? Olha só, vai na missa e não deixa de ser esquerdista. Não foi na missa não, hein, Haddad? Pois é, você viu aí esse embate entre o Nicolas e o Haddad, realmente é um absurdo que esse país está. Mas calma, tem mais. E olha só, para comprovar que esse desgoverno merece sim o pedido de impeachment e ser impeachmentado, o deputado Gustavo Gal vai mostrar agora para nós aqui uma pesquisa. Olha que absurda essa pesquisa, pessoal. Talvez você não está notando as coisas como está acontecendo aí na sua casa, mas olha só o que o deputado Gustavo Gal vai trazer agora, se realmente já não passou da hora de implementar um pedido de impeachment contra aqueles que querem lutar contra o povo brasileiro. Olha o que vai falar o Gustavo Gal e voltamos logo após. Lula acaba de entrar na zona de impeachment. O que quer dizer isso, zona de impeachment? É quando o presidente já passou da metade do seu mandato e tem a reprovação maior do que a aprovação. E no caso de Lula, isso já tem acontecido desde o final do ano passado, só que agora se consolidou através de um resultado, do relatório que saiu hoje do Instituto de Pesquisas que mais favorece o Lula, que é o Quest. Vou falar sobre ele agorinha. Agora eu vou te mostrar como é que está se formando uma tempestade perfeita e tudo leva a crer que ou o Lula sofrerá um impeachment, ou o próprio partido do PT vai perceber que será necessário tirar o Lula e colocar alguém mais ao centro ao final desse mandato. Talvez liberando até para o Alckmin assumir a presidência. Como mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, quando o Partido Democrata percebeu que o Biden não tinha a menor possibilidade e a permanência do Biden só prejudicaria ainda mais as chances. Aí colocaram a Kamala Harris e perderam do mesmo jeito. Bom, no ano passado, já começam a sair pesquisas que assustam muito o PT. Essa pesquisa aqui é para você ver de novembro do ano passado e aqui mostra que através do Paraná Pesquisas, que é o que mais acerta nessas avaliações, Bolsonaro já estava na frente do Lula. Aí o Paraná Pesquisas desse ano agora, saiu no dia 13, foi feito até o dia 10, do 7 a 10 de janeiro, mostra que a reprovação do Lula já é 4% maior que a aprovação. E agora me sai a última, que é a da Quest. Essa daqui
é a que mais favorece o governo Lula. Esse pessoal, eu acredito que esse instituto foi criado justamente para favorecer o governo Lula e olha o resultado que eles estão dando. Só que é muito, muito pior do que você imagina. Vamos direto no gráfico. No gráfico mostra que Lula está com 49% de rejeição, vou aumentar aqui para ficar melhor. 49% de rejeição e 47% de aprovação. Lá atrás, em fevereiro de 2023, chegou a ter 56 aprovação e 28 rejeição. Então, se você prestar atenção, olha como que o gráfico vai só mudando, chegando a primeira vez agora que na Quest a reprovação é maior que a aprovação. Só que aqui que assustou o PT. A base, a região, a única região que o Lula ganhou, né? O Brasil são dividido em 5 regiões. A única que o Lula teve mais voto foi o Nordeste, que tem uma densidade populacional considerável, certo? Olha o que está acontecendo com o Lula no Nordeste. Ele caiu de 69% de aprovação para 59%. Ele caiu 10 pontos, mas não é só isso. A rejeição, que era de 26%, foi para 37%. A rejeição aumentou 13 pontos. Somando os dois, a distância entre a aprovação e rejeição diminuiu 23 pontos. Metade, estando agora, como vocês podem ver, com 22 pontos de diferença. 23. Isso aqui é o fim do PT, pessoal. Esse pequeno pedaço do gráfico. Esse daqui é o fim do PT. E aí vai, Sudeste só aumentando, no Sul teve uma alavancada gigantesca também, como vocês podem ver, e aqui no Centro-Oeste é onde eu discordo completamente, porque o Centro-Oeste odeia o Lula, tá? A rejeição dele aqui é 65%. E aí, na faixa salarial, houve uma queda gigantesca entre aquelas pessoas que só recebem até 2 salários mínimos, e um aumento muito grande também, né, na rejeição dele para quem recebe entre 2 e 5. Continuando. Avaliação do governo Lula, 37% acha ele ruim, né, negativo, e apenas 31% positiva. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil piorou para 39% e melhorou para 25%. Cara, isso aqui é catastrófico, gente. Esse governo acabou. Preços nos últimos meses, alimentos. Olha só, 83% acredita que o preço subiu. 59% o preço da gasolina subiu, 57%, e 62% acredita que a conta de água, tudo subiu. Você está vendo essa linha vermelha aqui? Ó? É o brasileiro falando que tudo, o custo de vida do povo brasileiro, do trabalhador, subiu. Pergunta, o Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? 50% errada, 39% acredita que está certa. Em relação às promessas da campanha de Lula, 65% acha que ele não conseguiu, ou seja, sabe que ele mentiu. Essa pesquisa feita pela Quest, mais notícias negativas ou positivas? 43% negativas. Detalhe interessante. Quais notícias mais positivas você ouviu do governo Lula? Aí vem Bolsa Família, lançou o pé de meia, que foi o crime que vai dar o impeachment para ele. O que pode dar o impeachment para ele é justamente isso aqui, ó. Qual a mais negativa que você ouviu do governo? O Pix, com 11%, não faz o que promete, aumento do preço da inflação, aumento dos impostos e por aí vai. Errou mais, o governo Lula errou mais para 66%. Cara, isso aqui, hoje eles estão muito tristes, viu, esse pessoal do PT. Como você avalia a comunicação do governo? 53% negativa e acabou. Esse governo acabou. A tendência é só piorar. Tá, Gustavo, por que a tendência é só piorar? Saiu isso aqui hoje, ó. Mercado aumenta a projeção de inflação para 5,5%. Lembrando, a taxa Selic vai para 15%. Taxa Selic vai para 15%. O PIB que estavam estimulando só diminuindo, tá vendo? Olha a projeção de PIB, 1,80, 1,77, já está 1,72. Inflação subindo, 4,1, 4,10, 4,22. Selic subindo, o dólar subindo. Ou seja, gente, eu sinceramente, aqui no 2025, né? O que isso nos mostra? Que nós estamos vendo o PT entrando na faixa de impeachment. Tem crime comprovado pelo TCU através do pé de meia, gasto dinheiro público sem aprovação do Congresso. Nós temos o aumento da inflação, o aumento dos impostos, o aumento dos preços, gasolina, custo de vida, aluguel, recordes, acabei de ver isso também, né? Recorde de falência. Nós estamos tendo uma recorde de recuperação judicial, que nunca se viu no Brasil.
Não vou nem falar das outras bandeiras, porque o povão brasileiro não preocupa muito com isso, né? A questão das queimadas, a morte dos indígenas, o feminicídio, porque para o povo brasileiro mais humilde, o que eles importam é o preço dos alimentos na prateleira. E tá absurdo. Esta pesquisa que vocês estão vendo hoje, que eu mostrei para vocês agora, ela é uma bomba no governo Lula. Uma bomba. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, tchau. Pois é, pessoal, e não é só isso. Quando a gente pensa que já viu de tudo, veja só agora, pessoal. Essa pesquisa mostrou realmente o que o povo brasileiro já está de saco cheio. Agora nós vamos trazer uma outra matéria importantíssima que está deixando muitos de cabelo em pé, porque alguns falam, não, o governo Lula trouxe empregos, o governo Lula baixou o índice de criminalidade, fez isso, fez aquilo. É igual o Nicolas falou, né? Parece então que nós estamos vivendo em Dubai e nós não estamos sabendo. Olha o que o Pavinato vai mostrar aqui para nós, o que vai encarecer ainda neste ano no seu bolso e no meu bolso. Eles estão roubando, pessoal, só pode, porque não é possível esse absurdo o que eles vão impetrar agora, essa nova medida que eles estão trazendo. Confira agora aí a fala do Pavinato. E agora, além desse aumento do FDIC, que é um setor privado para o agro, o Lula ele vai colocar um imposto no Fiagro que não tem antecedente na história do país. Então, que safra recorde ele está contando? Segundo dados do IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, ficou em 0,11% em janeiro deste ano e 4,5% em 12 meses. O resultado da prévia da inflação ficou acima das projeções de analistas, de consultorias e instituições financeiras, que estimavam queda de 0,02% em janeiro. E nessa atuada, de acordo com o jornal O Globo, a alta no preço dos alimentos vem deixando o presidente Lula preocupado, principalmente pelo potencial impacto negativo em sua popularidade, que já não está das melhores. Os riscos para as eleições do ano que vem fizeram Lula cobrar os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, o ministro do MST, né, Desenvolvimento Agrário, a estudarem medidas para controlar a inflação. Na reunião ministerial, em que cobrou soluções, Lula advertiu que não quer reviver a figura dos chamados fiscais do Sarney. Ué, ele não quer reviver porque ele está pensando em reviver? Eu me pergunto. Em alusão às pessoas que monitoravam o tabelamento de preço na época do Plano Cruzado. E entre as medidas discutidas para tentar baratear os alimentos e que devem ser apresentadas ainda hoje, o ministro da Fazenda e cacique da Tributano, Fernando Haddad, descartou a concessão de subsídios a produtores. Ao invés disso, Haddad afirmou que a combinação de uma queda no dólar e de uma safra recorde deverá baratear os produtos. Neste jogo, quais são os 7 erros, senhores? Acho que nesse jogo tem muitos erros, Pavinato, além de 7. Primeiro é importante destacar que a inflação está subindo, puxada por alimentos, bebidas e transporte. Ou seja, os mais pobres estão pagando mais, estão sentindo isso no supermercado e está jogando a popularidade do presidente para baixo, o que está batendo o desespero no presidente. Daí essa convocação com ministros, daí a necessidade de até se falar em fiscais do Sarney, que ele não quer, que quer. Ou seja, a conversa apareceu por isso que está sendo dito aí. A situação do governo está ficando complicadíssima. Ao invés do governo fazer o ajuste fiscal que é necessário fazer para que a gente tente controlar a inflação da forma que deveria ter sido, não, o governo continua insistindo em não fazer o ajuste fiscal que tem que ser feito. O Haddad está acreditando numa queda do dólar por falas do Trump, que está acontecendo naturalmente por causa do posicionamento do presidente norte-americano, e numa safra recorde que o agro brasileiro pode proporcionar. Enfim, estamos na mão mais uma vez do agro para salvar o Brasil, porque se depender do governo fazer ajuste fiscal, não acontecerá. Lembrando que alimentos e bebida não vai ter picanha, não vai ter a cervejinha para o povo. Mas aí há que se lembrar que uma das medidas, né, que foram juntos com aquela norma que o governo retrocedeu, de fiscalizar o PIX, junto com essas normas, o que está sendo aprovado nesse governo?
está sendo aprovado você taxar os fiagros. Por exemplo. Eu não sei se vocês sabiam, mas nos 2 últimos anos, 2023 e 2024, os 2 anos desse terceiro mandato do Lula, despencou o volume de dinheiro aportado para investir no agro, dinheiro público, e aumentou escandalosamente o número de FDICs, que são fundos de bancos privados que dão um empréstimo mais barato ao agroprodutor e dão uma rentabilidade em lucro maior ao investidor do banco. Isso disparou, já em já no final de 2023, em um ano, foi 400% de aumento dos FDICs para o agro. E agora, além desse aumento do FDIC, que é um setor privado para o agro, o Lula ele vai colocar um imposto no FIAGRO que não tem antecedente na história do país. Então, que safra recorde ele está contando? Essa fala é meio safrada, hein? Baseada no IBGE, né? Que nós não podemos confiar absolutamente quase nada na gestão do Porsche. Era onde eu diria que estão os 7 erros que o Pavinato perguntou. Estão no IBGE, né? O número aqui que eles trouxerem cabe qualquer coisa. O Marcinho Pokémon, ou como eu chamo, Marcinho Pokémon, ele faz mágica. E, inclusive, eu tinha dito aqui num programa que eu participei que havia muitos funcionários lá de carreira que estavam descontentes. Agora, parece que isso tornou público, mas eu não vou queimar a pauta. A grande questão do que você falou, Pavinato, é que é um processo, é um projeto desse governo ou desgoverno destruir o agro também. Tudo aquilo que tem valor para o Brasil, eles querem destruir. Essa é uma pauta vingativa para o Lula. E ele vai continuar fazendo, podem ter certeza. E desses 2 primeiros anos do governo Lula, em que ele não fez o que era necessário na economia, do ajuste fiscal e todas essas questões que a gente levanta, e que não entregou nada para o trabalhador, foram 2 governos péssimos, tudo piorou se nós compararmos com o governo anterior, se nós compararmos com o período da pandemia, 2 anos de pandemia, com 2 anos de governo Lula, tudo piorou. E agora, a preocupação dele é nitidamente as eleições de 2026. Então, ele criou aí o Ministério da Propaganda Eleitoral, e essa preocupação dele com os preços dos alimentos, ela só existe porque ele está se derretendo aí, a popularidade dele está se derretendo, e ele está preocupado com as eleições de 2026. E para as eleições de 2026, ele precisa dos alimentos mais baratos. E quando ele fala dos fiscais do Sarney, que ele não quer que isso se repita, é porque quando isso aconteceu lá na época do Sarney, isso foi péssimo também para a campanha eleitoral. Então ele não está escondendo que a preocupação dele, os 2 primeiros anos foram péssimos. Ele ficou viajando pelo mundo com a Janja, foi isso que ele fez. Levou o broto, né? Exato. E os próximos 2 anos, que é 2025 e 2026, ele está em campanha eleitoral. Agora, professor, não é uma solução, por exemplo, ele encampar uma campanha nacional para o jejum intermitente de 22 horas? Olha, eu já vi casos, para ver como Brasília é uma coisa curiosa, já vi casos que certa vez um indivíduo queria fazer uma reunião no ministério e ele tinha uma solução para o combate à fome, como alimentar as pessoas. Eu já contei isso uma vez na antiga Tupi contigo. Aí foram fazer uma reunião, foi lá um secretário, um assessor, foram num restaurante. Ele sentou diante do cara, isso é fato, isso não é conversa não. Só não sei quem são as pessoas. Aí sentou para conversar, aí o cara falou, e você vai pedir o quê? Não, já me alimentei, porque ele se alimentava de prana. Prana é aquela energia cósmica que, pela religião hindu, você tem acesso às forças cósmicas e se alimenta por essa aura, por essa luz. Se alimentava de luz. Então já vi tudo. Em Brasília acontece qualquer coisa. Não ficaria surpreso se ele desse jejum intermitente, porque os amigos dele, como o Maduro, por exemplo, já criticou que as pessoas tinham que evacuar menos para poder fazer a economia do papel higiênico, né? As pessoas evacuavam muito. Ou seja, ele se preocupava com o cocô do povo, mas não com as suas cagadas. Então ele simplesmente chegou a ver, então a gente pode esperar qualquer coisa deles. Mas quando você vê a questão dessas aumentos, eu concordo com a ele está preocupado exatamente com a inflação, porque a inflação é que atinge diretamente o pobre. O pobre, ele não faz uma avaliação política
Não é porque ele não tem capacidade, não é isso, é porque ele não tem tempo. O pobre trabalha da hora que acorda até a hora que acorda, porque mesmo dormindo ele está trabalhando. Então ele só recebe aquilo que é palpável do dia a dia. No dia a dia, quando ele vai comprar, não adianta vir dizer, não, é porque a direita não presta, está me boicotando. Isso é conversa fiada. O pobre vai e compra o pão. Aí ele vai comprar o pão, ele paga 1. Se ele for pagar 1,20, por que estão em 20? Porque aqueles 20 centavos, simplesmente ele não consegue ou ir para o trabalho ou voltar para casa, porque falta no seu transporte. E ele tá cagando se é fake news ou não, porque a fake news não vai pôr dinheiro do bolso dele nem tirar. E é aí que tá. Ele quer coisas concretas. Qual é o grande problema que eu vejo nisso daqui? O Lula vai fazer o que for necessário para destruir ou para construir o que ele quiser. O que foi? Não, é a mesa de corte demora para fazer. O Lula vai fazer o que for necessário só para controlar os preços. Ele está se lixando, da minha perspectiva, para a ordem econômica, para a organização, para uma política pública adequada, para uma política econômica equilibrada, para estimular o empreendedorismo. Ele é capaz de quebrar o agronegócio, porque o agronegócio, ele sabe que o agronegócio brasileiro tem uma força que é o que constrói e carrega o Brasil, mas não gosta dele. Por que não gosta dele, o agronegócio ou parte expressiva? Porque o agronegócio trabalha. O cara acorda cedo e vai dormir tarde. Mesmo bilionário e bilionário do agronegócio anda de chinelo de dedo. Ao contrário de estar andando com bolsa Hermê, que custa uma fortuna, porque veio com o dinheiro do povo. Por qual eu já vi um cara encerro aqui, um cara que tinha um avião e levou todo mundo para fazer uma reunião. Aí um cara que era deputado falou assim, se eu tivesse esse avião, eu ia todo final de semana eu ia almoçar na França. Aí ele pegou, bateu o nome. É por isso que você não tem um avião. Porque o avião é para trabalho. Não é para ficar jogando dinheiro fora. Não é para ficar andando com broto. E o pessoal do agronegócio é assim. Agora, por isso que eles não gostam do Lula. Depende do agronegócio para esses alimentos ficarem mais baratos. Então ele está aí numa escolha de Sofia, né? Uma encruzilhada. Escolha de Sofia. Escolha de sofisma. Mas ele é capaz de comprar alguns para quebrar o restante. O problema é que o agronegócio não é otário. Ele acha que o pessoal é otário. Eles não são otários. Pois é, pessoal, realmente não dá para entender quando eles vão na mídia, quando eles fazem entrevista, né, o Haddad, o Lula, os outros ministros, também a presidente Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, quando eles falam, né, de todas as benesses que Lula tem feito aqui no Brasil, não dá para entender de qual país que eles estão falando. Porque quando a gente vê os números, olha aí, o deputado Gustavo Gala trouxe os números, o Pavinato também trouxe dados. Quando a gente vê os números, a gente fala assim, não é possível, a gente está falando de país diferente. Então, já passou da hora, pessoal, já passou da hora. Os deputados já colocaram ali o pedido na mesa, ali do presidente da Câmara ali. Só que agora, nessa próxima semana, nós vamos ter ali uma votação importantíssima em Brasília, que diz respeito ao futuro desse país, onde será votado ali o presidente do Senado, da Câmara. Pessoal, essa talvez a eleição, talvez até mais importante do que para presidente. Porque o presidente não pode fazer nada sozinho se o Congresso não aprovar. E os ministros do STF podem ser barrados por quem? Pelo Senado. Então, se tem alguém que controla esse país, é o Congresso Nacional. Se tem alguém que tem poder, né, para poder fazer alguma coisa, para, por exemplo, aprovar uma anistia, para, por exemplo, aprovar ali um pedido de impeachment de um ministro do STF, é o Senado. Mas aí agora vai ser votado aí. E quem eles querem colocar? Lógico, eles querem colocar os amigos do rei, aqueles que são do centrão, aqueles que vão continuar o sistema. Então nós temos que fazer uma campanha realmente para que os deputados e senadores ali em Brasília possam acordar e não votar naqueles que são amigos do rei, amigos do sistema, do consórcio político que já reina em Brasília. Né? Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você está satisfeito aí com o preço dos alimentos aí na sua cidade, né? Ou se você acha que já chegou na hora do povo ir para a rua, né, com a faixa ali fora Lula. Será que está na hora? Coloque aqui nos comentários o que você acha ou não, tá tudo bem, vamos esperar as eleições de 2026 para ver o que dá. O que você acha? Espera para 2026 ou já tem que partir para as ruas agora mesmo? Coloque aqui nos comentários, porque a sua opinião, na verdade, de acordo com a Constituição, onde fala que todo o poder emana do povo, né? E alguns até levantam cartazes aí nas manifestações falando que Supremo é o povo, mas será que Supremo é o povo mesmo? Vamos ver se o povo vai às ruas. Tem uma manifestação marcada já para o dia 16 de março. Eu acho que está longe, poderia ser domingo agora. Mas
E aí, você vai ou não? 16 de março em todo o Brasil, pela justiça, pela liberdade, né? Pela anistia dos presos ali em Brasília, né? Por deixar Bolsonaro concorrer nas próximas eleições, mas principalmente o fora Lula. Coloque aqui o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E olha só, quero te fazer um convite agora muito importante. Se inscreva no canal, pessoal. É totalmente gratuito e você vai nos fortalecer aqui para a gente continuar trabalhando a seu favor. Esse canal tem um objetivo de levar a verdade, de fazer denúncias, de mostrar aquilo que a mídia velha, a mídia marrom não mostra. Então eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal. Muita gente assiste o nosso vídeo e vai embora e não deixa nenhum likezinho, pessoal. Deixa pelo menos um like aí, ó. Clica no botão, o botão do like. Aí tem hora que a pessoa fala que clica e o botão não funciona. Testa aí para ver se funciona. E aí, mais uma coisa que eu queria te pedir. Pega o link desse vídeo, manda lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É só você clicar aqui embaixo aqui em compartilhar e aí você vai ser redirecionado. É muito fácil, pessoal, a gente ajudar esse país. Basta a direita se unir e apoiar movimentos como este que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.